2, 1, início da gravação. Boa tarde a todos os municípios do estado de Mato Grosso, outros estados que também estão nos assistindo. Hoje a gente está fazendo mais uma aula que faz parte da formação dos tutores para o introdutório da saúde da família. É um curso que está sendo feito parceria aqui, nós estamos fazendo juntos, Escola de Saúde Pública e Telesaúde. Né? Então a gente agradece a todos os envolvidos, toda a equipe envolvida, tanto do Telesaúde quanto da Escola de Saúde Pública. E hoje a gente vai falar de um papel, de uma pauta muito importante. Nós vamos falar de um tema que é o tema que move a atenção no estado de Mato Grosso, que é a atenção primária. A gente vai falar um pouco sobre o papel da atenção primária e para isso a gente trouxe hoje uma professora muito tempo conhecida no estado, a professora Vanja, que vai estar falando com vocês. Lembrando que a nossa dinâmica de apresentação será primeira apresentação dela e logo depois a inserção de perguntas aqui no bate-papo, que está aqui em cima localizado para vocês que chegaram agora. Eu vou até mandar mais uma vez para quem não chegou, para a gente ter a mudança aí do formato, para que a gente possa ter as nossas perguntas, tá bom? Então, agora, sem mais delongas, a gente vai chamar aqui a professora Vanja, por favor, sente aqui. Tá tudo bem aí, Márcia? Está ouvindo? E agora, melhorou? Ou ainda está baixo? Melhor, né, Madame? Pronto. Bom, então, boa tarde a todos os ouvintes. Meu nome é Vanja, eu sou médica e cientista social e sou médica de família na mesma unidade há 17 anos. Então, a gente vai falar de uma coisa que eu considero uma das mais importantes, claro, porque eu trabalho, inclusive, nela, que é o papel da atenção primária na construção de um novo SUS, né? Porque, na verdade, ela sempre teve o seu papel desde a criação do SUS, mas que a gente vai ver nessa discussão que as coisas não saíram como inicialmente programadas. Como é que era o sistema de saúde antes do SUS? Devem ter alguns dos que estão assistindo que não participaram disso, são mais jovens do que eu e não participaram dessa criação. Então, na verdade, não havia um sistema, porque não havia uma comunicação. Para ter um sistema tem que ter pontos de comunicação, né? Existia o subsistema público, que era o antigo INPS, o privado e estava iniciando o subsistema supletivo. Aqueles pontos que vocês veem que não estão dentro de nenhum dos 3 subsistemas, eles não tinham atenção nenhuma. Eles eram atendidos pelas santas casas, mas não tinham o Estado não tinha nenhuma obrigação com essa população. Ele, além do mais, era um sistema curativo, baseado nas doenças, principalmente no atendimento médico. Os outros profissionais da saúde não tinham um papel muito claro dentro desse dentro desse atendimento à saúde antes do SUS. Bom, nós que somos mais antigos e que brigamos por um sistema que fosse includente, que todo mundo tivesse direito, a gente queria e lutamos e conseguimos, logo depois da ditadura, que fosse aprovado pela Constituição o Sistema Único de Saúde, que vocês já conhecem, já sabem, eu não vou discutir de novo princípios e diretrizes, só vou relembrar quais eram, ou mesmo quais são, que são os princípios mais filosóficos, que é equidade, integralidade e universalidade, e as diretrizes, que elas são mais organizativas, ou princípios organizativos, que é hierarquização, municipalização, participação social e complementariedade do setor privado. Então, a gente percebe que quando se criou o SUS, foi baseado em experiência de outros países. E a gente queria realmente alguma coisa bem mais includente, universal realmente. O que se queria? Então, a gente queria um sistema, primeiro, de qualidade, onde todos os cidadãos tivessem acesso. Isso é muito importante lembrar isso,
porque nós pensávamos e o setor privado fosse diminuindo, porque a qualidade do setor público faria com que as pessoas quisessem ser atendidas no setor público gratuito e de qualidade boa. Hierarquizado, aí nós vemos a pirâmide mostrando a hierarquização em primário, secundário, terciário e quaternário, né? Mas a gente esperava que tivesse uma referência e contra-referência que funcionasse bem. Ou seja, quando a atenção primária tivesse que encaminhar para a secundária, esse fluxo seria de uma forma bem organizada e rápido, né? Seria um sistema humanizado, com a participação popular, criando as conferências e os conselhos, e com o setor privado participando como complementar. Isso é muito importante, ou seja, o setor público ele teria que se organizar o máximo possível para ser independente. Um ou outro exame, uma ou outra procedimento mais complexo poderia comprar do setor privado. Enquanto eu estou falando, eu queria que vocês pensassem como está hoje. Como está hoje essa questão dos exames e das especialidades. Bom, depois da Constituição, as pessoas que estavam no Ministério, que eram pessoas que realmente queriam uma mudança, elas sabiam que não adiantava você fazer uma lei se você não mudasse alguma coisa na prática, né? Não mudasse o modelo que estava aí. Então, e a partir de estudo, de experiência de outros países, como parte do processo de organização desse sistema, para aumentar a acessibilidade, foi criado o PACS primeiramente e depois o PSF em 94. Isso era como política nacional de atenção básica, com caráter organizativo e substitutivo, fazendo frente ao modelo que tinha na época, que na assistência primária, na verdade, ela era constituída de médicos especialistas, pediatras, ginecologistas, clínicos gerais, e quando o PSF veio para desafiar esse modelo, né? Porque para criar uma relação entre esse profissional e a população adscrita. Bom, o Ministério queria uma atenção primária forte, né? A atenção primária existe várias concepções, várias interpretações, mas existem 3 que a gente poderia mais ou menos dividir o pensamento da maioria das organizações que existem, na maioria dos países, eles estariam numa dessas 3 concepções. Claro que eles podem estar entre uma e outra, ou um pouco numa e um pouco noutra, mas a gente, de forma teórica, dá para dividir nessas 3. Então, a primeira concepção, mais comum dos países europeus, é que o primeiro contato, que ele seria o primeiro contato, né, não especializado, incluindo amplo espectro de serviços clínicos e, por vezes, de ações de saúde pública, direcionada a resolver a maioria dos problemas de saúde de uma população. Então, ele é o primeiro contato, ele tinha um número de ações que seriam seu papel, que são em vários países europeus. Temos que lembrar que, nesses países, a população tem uma saúde já com outra qualidade, né? Uma população que tem um nível econômico melhor do que o nosso, né? E a partir daí, né, desse número de ações que essa atenção primária poderia resolver, esses problemas que eram papel dela, ela tem total resolutividade. A outra interpretação, que é o programa focalizado e seletivo, uma cesta bem restrita de serviços que seriam seu papel. Então, essa concepção implica num modelo central que não como uma estratégia de reorganização, mas apenas com um programa com objetivos bem restritos. Muitos é atender só a mulher e a criança, fazer vacina, né? Para países ou mesmo populações de extrema pobreza,
com poucos recursos, com pouca tecnologia e com muita dificuldade de acesso a outros níveis de atenção. A gente pensa nessa interpretação, a gente faz até um paralelo com hoje, e a gente vê que muita coisa nossa ainda tem essa interpretação. A terceira, que foi a que o Ministério da Saúde, na época, né, ele foi a que ele escolheu como a forma melhor de organização da atenção primária aqui, ou do modelo todo assistencial, ela é mais abrangente ou ampliada, corresponde a uma concepção do modelo e de reorientação e organização de um sistema de saúde integrado, centrado na atenção primária, com garantia de atenção integral. Então, a população que chegasse na atenção primária, ela seria atendida, os problemas que fosse o papel da atenção primária e a capacidade dela resolveria, mas ela teria garantido o acesso a outros níveis para resolver os problemas mais complexos. Então, esse foi o conceito que o Ministério da Saúde, na época, adotou para organizar a atenção primária no Brasil. Bom, mas é claro que para se ter uma atenção primária dentro da concepção que foi adotada pelo Ministério da Saúde, não é apenas você colocar um médico com estetoscópio pendurado no pescoço, num bairro da periferia, que ele vai conseguir atender e resolver os problemas todos, né? Essa concepção aconteceria em outro momento do nosso um perfil epidemiológico diferente. Ele poderia até resolver alguns problemas, mas na década de 90 para cá as coisas vêm modificando no Brasil. Então, a Bárbara Stark, com certeza a maioria de vocês já ouviu falar, é uma grande escritora, era que ela faleceu em 2012, escritora e estudiosa em atenção primária, talvez a pessoa que mais conhecesse a atenção primária no mundo. Ela fez um estudo muito interessante, e desse estudo ela tirou alguns princípios que ela considera e foram adotados pela maioria dos países que têm uma atenção primária forte, como fundamentais para que exista uma atenção primária. Não é ter a maioria ou ter 3 que você vai dizer que tem uma atenção primária. Para que tenha uma atenção primária forte, organizada, esses 5 princípios têm que existir. Eu vou discutir um pouquinho cada um, e quem trabalha em atenção primária ou conhece, vai tentando ver como funciona aqui no Brasil ou no seu município. Primeiro é a longitudinalidade. O que é a longitudinalidade? Ela requer a existência de um aporte regular de cuidados pela equipe de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, no ambiente de relação mútua e humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e famílias. Vocês podem ver que foi colocada uma pessoa nos vários momentos do seu ciclo de vida, sendo acompanhadas por uma equipe só. É isso que se espera. Essas famílias, elas são acompanhadas ao longo de sua vida, pela mesma equipe. Esse pela mesma equipe é fundamental, porque nós temos, às vezes, pacientes que são acompanhados várias vezes por ano da sua patologia, por exemplo, uma hipertensão, mas ele não cumpre esse princípio da longitudinalidade, porque ele não é acompanhado pela mesma equipe. Ele vai consultar com o cardiologista, aí vai no hospital, aí vai numa unidade, aí vai... Não é sempre com a mesma equipe, ele faz o acompanhamento ao longo do tempo. Então, esse princípio teria que ser dessa forma para ser a longitudinalidade. Fora isso, a gente poderia dizer que ele tem uma continuidade no seu atendimento. O segundo princípio, que é a integralidade, é uma prestação pela equipe de saúde de um conjunto de serviços que atendam às necessidades mais comuns da população adscrita. A responsabilização pela oferta de serviços e outros pontos de atenção e o reconhecimento dos problemas biológicos, psicológicos e sociais que causam a doença. Aí ela já fala na descrição da clientela.
né? Tem que ter uma clientela adscrita. Para existir esse conhecimento e essa relação entre a equipe e as famílias, tem que ter uma população adscrita, senão não vai haver essa relação. Então, ela tem que se responsabilizar, não só pelo atendimento naquele nível, como nos outros níveis, nos outros pontos de atendimento do sistema de saúde. A coordenação, eles estão muito interligados, né? Na verdade, a integralidade e a coordenação são dois que andam juntos. Então, é a capacidade de garantir a continuidade da atenção através da equipe, com reconhecimento de problemas que requerem segmento constante. Então, a equipe ela tem que ter uma comunicação muito grande entre a própria equipe e entre os diversos pontos onde essa população, esse paciente precisa ser atendido. Se ele precisa de atendimento contínuo, segmento constante, por exemplo, um diabético, que ele vai necessitar de exames, muitas vezes, que a unidade não fornece, ou vai precisar de um atendimento em outra unidade de saúde mais complexa, mas aquela equipe não só vai ter que garantir isso, como ela vai ter que saber de tudo o que está ocorrendo com ele no outro nível de atenção, para ela poder dar continuidade do atendimento quando ele retornar. A focalização na família, esse é o que muda, é uma das coisas que muda bastante, porque normalmente o modelo anterior curativo, focado no médico, a focalização era no indivíduo. Então, esse princípio torna indispensável considerar a família como sujeito da atenção e que exige uma interação entre a equipe de saúde com a unidade social que a gente vai trabalhar, que é a família, né? E o conhecimento integral dos seus problemas de saúde. Isso é um desafio, porque, principalmente para os profissionais médicos que trabalham, né, em atenção primária, muitas vezes a formação dele na faculdade não lhe dá as ferramentas que ele precisa com esse conhecimento integral. Muitas vezes a formação dele é de atender a doença. Então ele tem muita dificuldade de trabalhar isso, né? Mas, assim, muitas vezes vocês sabem que muitas vezes uma patologia, o foco dela está na família, não é naquele paciente, né? E muitas vezes os cuidados do paciente, ele implica no cuidado que a família inteira deve ter com ele, né? Então, você tem que focalizar isso. E, para isso, você tem que conhecer mais profundamente essa sua população, né? Não basta conhecer só do que ela morre, porque isso é importante, é claro, é fundamental, mas a gente tem que saber por que ela morre. Então, o último princípio é a orientação comunitária. Então, o que é isso? Ele pressupõe o reconhecimento das necessidades familiares em função do seu contexto físico, social e cultural em que ela vive, que exige uma análise situacional das necessidades de saúde das famílias na perspectiva da saúde coletiva. O que é uma análise situacional? É nisso que eu me refiro, que os profissionais, principalmente o médico, mas não só ele, a maioria dos profissionais de saúde tem essa falha muito grande na sua formação, né? Ele tem que conhecer o espaço geográfico. Quando eu digo conhecer o espaço geográfico, não é só ali no mapa, mas ele real, vivo, com as dificuldades que tem naquele espaço. A cultura, quando a gente se refere à cultura, não é a cultura festas, a cultura é o que o indivíduo traz, né, da sua formação desde a família, o que lhe dá, são as ferramentas que ele vai usar, é a sua cultura, no seu modo de agir, de falar, de pensar. Isso é a cultura. A cultura é o que ele traz dentro de si, a sua formação que ele vai levar para a vida inteira. Que nós sabemos que não é igual em todos os lugares. Às vezes, é um bairro mais periférico, tem
valores culturais bem diferentes de nós, de classe média. E que a gente tem a mania de achar que só os nossos princípios são válidos, só os nossos princípios são certos, e a gente não consegue entender o outro, né? Então, a gente, quando conhece esses valores, a gente começa a entender por que aquela população age assim. O que para adolescente engravidar é bom? É bom, naquela cultura, naqueles valores, é a melhor coisa que podia ter acontecido para ela. Então, a gente fica querendo mudar uma realidade que a gente não entende, né? As condições econômicas, é muito fácil, eu vejo muitos alunos, que eu sou professora também, passarem medicamentos que a população não vai ter jamais dinheiro para comprar, né? Nem sempre a gente pode fazer o melhor, né? A gente tem que fazer o que pode, né? Dentro da realidade do Brasil é assim. Ver que equipamentos sociais existem naquele lugar que vão nos ajudar e até aqueles que nos atrapalham. A gente tem que conhecer, tem creche, tem escola, tem polícia, que aparatos sociais tem naquela localidade. E, claro, como importantíssimo, o perfil epidemiológico, né? De que morre essa população, de que adoece, a gente, com que idade, né? Nós temos que conhecer o máximo que a gente puder essa população que a gente atende. Para isso, a gente tem várias ferramentas, instrumentos de coleta de dados que nós, profissionais de saúde, precisamos saber usá-los e não só preenchê-los. Bom, e a gente viu tudo de bom, tudo que nós, eu digo para nós, porque eu me sinto como participante dessa criação do SUS, queríamos para o SUS, né? Queríamos para a população. Como está hoje? Se você pensar, ele não está muito diferente do que era. Ele está no papel, mas ele é universal? Eu pergunto, é universal? Ele é um sistema único? Não continua tendo privado? E não continua tendo o supletivo que está cada vez mais forte, né? Muita gente que usava o SUS e que ganhou um dinheirinho passou a pagar um outro tipo de atendimento à saúde supletivo, né? Ele não continua curativo, a formação dos nossos profissionais mudou, dos nossos médicos, dos nossos enfermeiros, por acaso, eles estão instrumentalizados de uma forma diferente. O que o nosso governo federal estimula? Por acaso é a atenção primária ou é as UPAs e hospitais? O que ele fortaleceu nesses últimos anos? O que vocês ouviram falar na mídia que não foi o atendimento curativo, né? Ele continua privatizado cada vez mais, inclusive a privatização, eu vou falar uma privatização branca, entre aspas, que é quando as organizações sociais de saúde começam a entrar, né, como se não fosse uma privatização, e começam a gerenciar as nossas organizações, que nós lutamos muito para serem públicas, né? Sem contar, em cada vez mais parece que o governo compra serviços. Tem alguns exames que o governo não fez, nunca fez e nunca fará, e compra tudo do setor privado. E isso é uma relação muito, muito complicada, né? E a qualidade? O que vocês dizem quando você pede um ultrassom com uma gestante, ela termina o pré-natal e não consegue fazer? É qualidade? É qualidade quando você encaminha para um neurologista e a consulta demora 2 anos a ser agendada? É assim que está o nosso SUS hoje. Por que está assim? Aí é a grande pergunta. Por que ele está fragmentado? Ele tem 3 subsistemas como tinha antigamente, né? O público, que é o SUS, que deveria ser universal, o privado e o conveniado, que cada dia está mais forte, né? Essa fragmentação, ela decorre da falta de qualidade. Existe um descompasso temporal que ocorre entre uma evolução muito rápida dos fatores contingenciais do sistema de saúde. Por exemplo, nós estamos numa transição demográfica, nutricional, epidemiológica, tudo. Quando, há 20 anos atrás, 30,
O que matava mais as crianças eram crianças que morriam de pneumonia, diarreia e tal. Hoje não é mais isso. Hoje não são mais as doenças agudas, as condições agudas que mais matam. As pessoas estão morrendo mais de doenças crônicas, a hipertensão, a diabetes, o câncer, né? Mas os nossos órgãos de saúde, tanto público como privado, isso não é só o público, eles continuam se organizando da mesma forma. Continuam abrindo cada vez mais UPAs, que é um atendimento para uma condição aguda, não respeitando e não percebendo essa mudança. E, finalmente, o subfinanciamento do SUS. Essa é uma realidade, é claro que é uma realidade muito difícil mudar. Mas eu vou mostrar no slide a situação aqui, né, para vocês verem que realmente, em relação a outros países que têm uma atenção primária forte, o Brasil ele gasta muito pouco em saúde pública. Se você juntar pública e privada, ele gasta em relação ao PIB um percentual bom. Mas a maioria dos países que tem uma atenção primária forte, ele gasta mais de 60, 50 e tanto por cento do dinheiro da saúde é público. No nosso, nós gastamos menos de 50. Quase igual aos Estados Unidos, que é um dos piores países na área pública de saúde, né? Aqui eu coloquei o que o Eugênio Vilaça fala, né? Ele diz que o problema do SUS mais presente, igualmente no sistema privado, está numa situação de saúde que combina transição epidemiológica e nutricional acelerada e tripla carga de doenças, com forte predomínio nas condições crônicas e uma resposta social estruturada no sistema de atenção à saúde que é fragmentado, que opera de forma episódica e reativa. Aconteceu, ele responde. Ele não se prepara para isso. E que se volta principalmente para a atenção às condições agudas e às agudizações das condições crônicas. O sistema de saúde fragmentado que praticamos não é capaz de responder socialmente com efetividade, eficiência e qualidade à situação de saúde vigente hoje. Hoje, então, é essa situação que nós temos. Nós temos um SUS que não é universal, que atende às condições agudas, que gasta muito dinheiro nas condições agudas e que as pessoas continuam morrendo, mas dessa vez com outros problemas que são as condições mais crônicas. Aí o subfinanciamento, né? Aquilo que eu estava falando antes. As evidências internacionais mostram que todos os países que estruturam sistemas universais, como é o nosso, apresentam uma estrutura de financiamento em que os gastos públicos são, no mínimo, 70% dos gastos totais de saúde. Por exemplo, aí ele dá exemplos como a Alemanha, o Canadá, a Itália, a Holanda, Noruega, Reino Unido, tudo acima de 70%. No Brasil, os gastos públicos, como percentual de gasto total da saúde, é de apenas 47%. Ou seja, o setor público gasta menos que o setor privado em saúde. Em geral, a segmentação do sistema de saúde se dá quando os gastos públicos são inferiores a 50%. Quando os gastos públicos são pequenos, é óbvio que a população vai buscar outro tipo de atendimento, porque a qualidade está ruim. Nos Estados Unidos, país emblemático do sistema segmentado, esse valor é de 48,2%, ou seja, bem próximo do nosso, né? E até melhor do que o nosso. Como mudar, né? Na verdade, se a gente for pensar, não, vai ter que aumentar o recurso para a saúde, isso não vai ocorrer. Pelo menos tão cedo. Se você pensar na situação política, econômica que está no nosso país, a gente pode esquecer disso, pelo menos no momento, nos próximos anos, né? Então, o modelo, já que a gente não pode aumentar o recurso, mas a gente pode mudar o modelo que está aí, né? Fortemente voltado para atendimento das condições agudas. Fortalecendo a atenção primária, que é o locus do atendimento das condições crônicas, trabalhando em redes, respeitando a complexidade tecnológica,
mas sem a visão hierarquizada, sendo essa rede coordenadas pela atenção primária. Bom, isso é uma proposta que a Organização Mundial de Saúde tem, e a gente não vai discutir e aprofundar, que não é nosso papel aqui e agora isso, mas o que ele propõe, o que se propõe na Organização Mundial de Saúde, e o Eugênio trabalha muito bem isso, é mudar esse sistema, né? Esse modelo piramidal, onde quando você vê uma pirâmide, é óbvio que você pensa o de cima é o melhor, né? O de baixo é o piorzinho. E, na verdade, aqui no Brasil, aquela pontinha da pirâmide, ela gasta mais dinheiro do que a base enorme da pirâmide, né? Se você pensar numa organização em rede, ele não tem um melhor do que o outro. Eles são diferentes na complexidade tecnológica, porque, na verdade, a complexidade mais da subjetiva, a complexidade no atendimento direto ao paciente é muito maior na atenção primária, uma vez que ela lida com vários problemas sociais, econômicos, mentais, de tudo, não só do paciente como da família, que é muito complexo, diferente de outro nível de atenção que só vai atender a doença, né? Então, a gente tem que discutir um pouco isso para entender como deveria ser o nosso sistema, a proposta de uma mudança, né? Agora, para você ter rede de atenção à saúde, para cumprir o seu objetivo, devem ser coordenadas por uma atenção primária forte. Para isso, será necessário aprofundar o movimento da implantação das equipes de saúde da família, inaugurando um novo ciclo dentro da saúde, que seria um ciclo da atenção primária, e não mais o ciclo dos hospitais e das condições agudas, né? Isso implicará numa agenda de radicalização da equipe de saúde da família com alguns pontos fundamentais. Tem que aumentar a cobertura, né? Ou seja, em grandes e médios municípios, essa cobertura tem que aumentar, incluindo os bairros de classe média, até atingir uma cobertura de 75% da população. Superação dos problemas críticos de gestão, aí vem plano de carreira de salário, né? A própria gestão do recurso da atenção primária, expansão do trabalho interdisciplinar, focar nos outros profissionais para eles fazerem parte dessa equipe, plantação de modelos baseados em evidência, incremento de recursos financeiros. Bom, para nossa tristeza, além de nós termos um gasto com saúde pública menor do que a maioria dos países que tem uma atenção primária forte, nós gastamos desse recurso da saúde pública, tanto o governo federal como estadual como municipal. O governo federal, aparece numa entrevista do Eugênio Vilaça, ele fala que em torno de 5% do total do gasto de saúde é destinado à atenção primária. Eu vi uma entrevista com o nosso secretário estadual, ele fala a mesma coisa. E eu participei de um planejamento do município onde eu vivo, que aqui também é gasto 5%. Ou seja, além de nós gastarmos menos em saúde, ainda gastamos muito pouco na atenção primária. Como é que ela vai ser forte? Outra coisa é mudar. A gente tem que saber que a atenção primária não é uma upazinha, não é um peazinho, que é isso que os nossos governantes, muitas vezes, por falta de conhecimento, insistem que a gente seja, né? Insistem que a gente faça a demanda espontânea, que agende no mesmo dia, o povo faz a fila de madrugada, quem conseguir sair de madrugada e ser o primeiro é atendido. Se a gente faz isso, se a gente trabalha com demanda espontânea, você está excluindo o nosso principal foco. Agora eu lhe pergunto, um paciente hipertenso idoso que não está sentindo absolutamente nada, ele vai sair 4 horas da manhã para enfrentar uma fila para pegar uma vaga para ser atendido? Nunca, nunca. E é nesses momentos silenciosos que a hipertensão, a diabetes, outras doenças crônicas, elas agravam. Quando você abre a demanda espontânea, 50% vai ser a gripe, a dor nas costas, é o jovem que vai, até a gestante não vai querer enfrentar essa fila. A gente tem que mudar.
né? Tem que mudar, tem que trabalhar com agendamento, com outro tipo de organização, né? Porque a gente pode trabalhar, existem dois tipos de sistemas. O sistema fragmentado, que é o nosso, no Brasil, e o sistema que a gente poderia dizer que é integrado, onde a atenção primária é forte, né? Então, o sistema fragmentado, ele trabalha com hierarquização, não tem coordenação da atenção, a ação é reativa e episódica, ou seja, não existe um planejamento, uma organização do sistema, a atenção é fragmentada, as pessoas não conversam, a atenção secundária, terciária e primária nem se conhecem, o cuidado é sentado em médico e ele estimula as medidas curativas, estimula o atendimento às condições agudas. As condições agudas são aquelas que são fáceis de ser detectadas, o próprio paciente sabe que ele está doente. São condições que o diagnóstico não é difícil, que os exames são fáceis de diagnosticar. Você consegue fazer um prognóstico de uma pneumonia, você pensa em uma semana vai estar curado. E os medicamentos normalmente são eficazes. E o que é uma condição crônica? É uma condição que ela avança insidiosamente. Você não sabe, não pode dar um prognóstico preciso. Ela não é única, nenhum medicamento tem um efeito de cura, né? E ela vai mudando ao longo do tempo, né? Então, para você atender esse tipo de clientela, ela tem que trabalhar com uma rede de atenção, né? Que é proativa, ela é contínua, ela é baseada em pontos de cuidados pela complexidade da doença, ela é integrada, ela tem linhas de cuidado onde todos os profissionais vão seguir, é multiprofissional, não é voltada só no médico, e trabalha muito com a promoção e a prevenção, né? Enquanto a gente estiver privilegiando o investimento em UPAs, tratando a atenção primária como uma atenção para pobre, ou seja, não por exemplo, achar que um médico, seja ele brasileiro, cubano, chinês, japonês, com um estetoscópio pendurado no pescoço, lá no interior, vai conseguir trabalhar com essa realidade, não é real. Isso acontecia quando a principal causa de morte era a diarreia. Aí o médico, sem nada, ele conseguiria resolver esse problema. Hoje já não é mais assim, né? Então, a atenção primária é tratada como uma coisa pobre, qualquer médico recém-formado pode atender, sem estrutura nenhuma para fazer promoção e prevenção, sem salários dignos, sem referência e contra-referência. Enquanto a gente trabalhar dessa forma, não vai mudar. Bom, eu vou terminar aqui. Eu coloquei esse pedaço de uma poesia que eu mesma fiz e que foi selecionada agora na Congresso de Saúde da Família. Essas duas fotos, que foram também fotos selecionadas, eu acho que mostra bem o que é a atenção primária, né? Então, eu vou ler para vocês esse pedacinho dela. Há 17 anos, ouço lamentos de vidas de mães, apenas ouço. Fui ensinada a curar, me sinto inútil. Curo os corpos quando possível. E o que fazer da alma? Então, assim, eu acho que todos que estão assistindo, e nós profissionais, tenho certeza que somos uns batalhadores por uma mudança e um SUS diferente. E a gente, apesar de eu já estar quase aposentando, eu espero, quem sabe, um dia ainda ver essa mudança. E vocês, eu espero que vejam e participem dela. Acho que é só. Aí eu estou aberta às perguntas agora. Doutora Vanja, então eu gostaria de agradecer e nós vamos começar, na verdade, nossas perguntas, né, a respondê-las. Então, nós já temos 3 questionamentos, doutora Vanja. Aqui o Sérgio de Juína, ele escreve assim: a doutora, por estar trabalhando na mesma unidade há 17 anos, fala sobre o prisma da longa permanência na mesma localidade. Ocorre que essa não é a realidade de uma grande maioria das unidades pela alta rotatividade de profissionais. Desse modo, na opinião da doutora, a partir da própria experiência, qual seria a solução, além do telesaúde e do Mais Médicos, para motivar a fixação e vinculação dos profissionais nas unidades por mais tempo, o quanto for possível? Olha,
Principalmente, eu acho que a formação dos profissionais, sejam eles de escolas públicas ou privadas, principalmente médicos, porque eu acho que os enfermeiros, eles permanecem mais tempo na mesma unidade, não é voltada para a atenção primária. Então, eles não têm aquela empatia. Eu acho que isso é uma coisa. O médico vai para a unidade enquanto não passa numa prova de residência, enquanto não acha uma coisa melhor para a vida dele. Porque ele não foi treinado e não foi estimulado para trabalhar numa atenção primária, sim dentro de um hospital. E também nós não temos, talvez se a gente tivesse um plano de carga do SUS, como tem, por exemplo, a Juiz, em que você sabe que vai trabalhar tantos anos lá no interior, mas depois você vai poder trabalhar numa cidade maior, até chegar onde. Com certeza isso também ajudaria. Mas eu acho que nesse momento é principalmente o total falta de habilidade, de estímulo dos profissionais trabalharem, inclusive porque eles trabalham, chegam lá, não tem estrutura, tem colegas que são agredidos, até mortos, porque passam a ser culpados pela falta de estrutura. Eles não dão conta e acabam indo embora. Sérgio, espero ter respondido. A Julimar, aqui de Cuiabá, ela diz: será que a fragmentação, a privatização, o caráter privativo e que oferta serviços de má qualidade está no SUS ou em gestores municipais e ou estaduais? Conheço serviços e profissionais que lutam por um SUS que dá certo e ganham respeito e adesão da população usuária. E nota-se claras diferenças entre municípios e estados do nosso país. Com certeza, o gestor, na verdade, ele é escolhido por nós, né? Ele reflete uma situação que nós temos no Brasil. Nós temos uma luta, uma guerra. Nós travamos essa guerra para conseguir que o SUS fosse aprovado. Nós temos inimigos que querem que seja privatizado. E esses inimigos estão dentro da política, estão dentro de todos os níveis da nossa vida. E eles não desistem. Então, eu não vou dizer que o gestor diretamente, mas indiretamente, ele é pressionado para isso. E muitas vezes ele acha que o setor privado é mais competente e acaba que vai destruindo o SUS, né? Mas eu não acho que o gestor sozinho ele consiga. Ele pode conseguir de uma forma localizada no município pequeno, mas as pressões contrárias são muito grandes. Ok. Então, voltando aqui a mais um questionamento, a Silvia, de Sorriso, nos coloca: integralidade é o princípio da atenção primária que mais sinto dificuldade na efetivação do SUS, principalmente quanto à responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos da atenção à saúde e... Só um minuto... E o reconhecimento adequado dos problemas biológicos, psicológicos e sociais que causam as doenças. Se possível, gostaria que fosse explicitado com experiências de campo. Eu concordo com você plenamente, que eu acho que a integralidade, eu acho que a coordenação também são talvez os princípios mais difíceis, porque nem que a gente consiga atender bem no nosso nível de atenção, quando depende de outros níveis, a gente não consegue fazer nada, porque não existe isso. Isso eu acho que é de uma forma geral, embora tenha experiências, como a colega falou, em alguns estados, mas mais precisamente em municípios que conseguem fazer isso bem. Talvez por serem menores, talvez por uma ingestão menor de pressões em cima do gestor, muitas vezes pela formação do próprio gestor, ele consegue avançar ou não. Eu vi uma experiência do município de Santa Catarina, município pequeno, onde o gestor fez um estudo e viu que onde mais morriam jovens eram em determinados municípios. Eram mortes violentas, como por exemplo, num bairro onde eu trabalho. A principal causa é o homicídio. Ele investiu naqueles bairros, investiu com quadras de esporte, com várias ações para tirar as crianças da rua, e a mortalidade caiu. Em um ano já deu uma diferença incrível. Então,
a integralidade só vai ocorrer, primeiro, quando a gente mudar esse sistema. Enquanto estiver hierarquizado, fragmentado, enquanto o nosso governo federal, estadual, municipal pensarem que são incompetentes, que precisa privatizar, que o certo é ficar atendendo às condições agudas, são a pressão da mídia, a pressão da própria população, a gente não vai conseguir fazer essa integralidade nunca, nunca. Porque vai ter sempre essa distância, a dificuldade profissional de querer trabalhar no SUS. Um cardiologista, ele ganha num dia de consultório que ele ganha no mês do SUS. Eu me pergunto, por que ele irá trabalhar então no SUS? Né? É claro que por amor, mas amor tem limite, então ele acaba não aguentando. Então, enquanto não se discutir essa coisa de uma forma mais ampla e geral, inclusive discutindo essa carreira, a gente não vai conseguir fazer integralidade. Eu não consigo. Eu sou honesta desse princípio, eu jamais consegui trabalhar. Doutora Vanja, o Julimar ele volta a fazer uma colocação. Nós, alunos e professores desse curso de saúde da família, não temos nenhuma dúvida da importância da atenção primária, né, para o SUS que dá certo. Mas por que há tamanha desvalorização da atenção primária no país? Direcionar mais verbas para a atenção resolve? Pois é, direcionar mais verbas para a atenção primária, qualificar melhor os profissionais que estão na atenção primária, porque muitas vezes são jovens que não têm uma qualificação, porque na cabeça deles a atenção primária é uma coisa simples, fácil, é atender diarreia de criança e ferida. E não é, nós sabemos que não é. É complexa, é difícil, é lá que as pessoas chegam no primeiro lugar e que você tem que conseguir saber, dar um diagnóstico no momento que a doença está iniciando. Tem que ter uma estrutura, né? Se você não tiver essa estrutura, que o discurso é falta de recursos, mas que nós sabemos que apenas 5% são destinados a isso, eu acho que não é o aumento do recurso geral para a saúde, eu acho que isso não vai se dar tão cedo, mas o aumento de recursos para a atenção primária e a qualificação dos profissionais para conseguirem trabalhar, para terem linhas de atenção no atendimento, com certeza já ia melhorar bastante. A Silvia, doutora Evângela, volta a fazer uma pergunta. A implantação das redes depende de uma atenção primária forte. Em Sorriso, temos mais de 90% de cobertura da equipe de saúde da família. Trabalhamos também com agendamento. A rede de violência e da atenção psicossocial foram elaboradas com a participação de membros, né, do Conselho de CMS e demais conselhos. Criança, adolescente, idoso, mulher, promotoria, foram envolvidas secretarias como a da assistência social, cidade, esporte, dentre outras. Mas estou encontrando grandes dificuldades em efetivar as redes. A senhora pode dar alguma sugestão? É porque, na verdade, a rede não depende da pessoa, depende de uma decisão que está mais acima da própria gestão, do prefeito, porque a atenção primária ela tem que ser o centro disso. Começa que já é uma dificuldade. É uma dificuldade você tirar pequenos locos de poder das outros níveis de atenção, né? As pessoas têm que entender que não existem níveis melhores ou melhores. A atenção primária é que recebe o paciente, ela que sabe onde está. Então, a rede tem toda uma discussão, né? Eu acho que você já deve conhecer, o Eugênio tem um livro sobre rede, é uma coisa extremamente complexa, não é fácil, né? Mas para se estabelecer, em primeiro lugar, eu pergunto, será que tem todos aqueles princípios de Sorriso? Se tiver, já é um primeiro caminho andado, é que a atenção primária realmente é forte. Segundo, os gestores dos outros níveis de atenção já trabalham com uma referência, contra-referência, já existe um setor de atendimento às doenças crônicas que você possa encaminhar rápido, que ele devolva. Isso tudo tem que ser construído, né? Construído por quem? Construído, é claro, pelos gestores municipais, com a ajuda dos profissionais e da população, né? Para poder entender. O autocuidado é uma coisa que, com certeza, nós devemos estar fazendo, porque trabalha mais a população, ele aprender o autocuidado, a prevenção de doenças são coisas que a gente consegue desenvolver na atenção primária, mas quando chega no trabalho em rede, tem que mudar o modelo.
E o modelo tem que ter uma decisão política para isso. E a Rosimari traz uma questão: como superar as dificuldades relacionadas aos próprios profissionais da saúde com relação aos procedimentos da atenção primária? Quais parcerias poderiam ser estabelecidas para fortalecer a atenção primária em saúde? Existe, como a gente estava discutindo antes, né? Os profissionais de saúde, a formação de meus alunos, quando eles vão para a atenção primária, eles chamam saúde coletiva de férias coletivas, porque eles acham que ali vai ser moleza, né? Então, você já vê que isso já é uma desqualificação do nosso trabalho, né? Os próprios profissionais, eles formam já com essa visão distorcida do que é uma atenção primária. Eles estão ali, como eu falei antes, não é por amor ou porque acha que a atenção primária é uma coisa importante. A maioria está aí porque ele está esperando uma coisa melhor, entre aspas, né? Então, essa visão diferente tem que começar na faculdade. Infelizmente, os meus alunos vão lá no último ano. Eles passaram 5 anos dentro do hospital. É muito difícil em 2 meses, em 10 semanas, mudar a cabeça. Alguns eu consigo, mas é a minoria. Então, tudo isso vem contribuir para um sistema, um modelo que cada vez valoriza mais o hospital. Que parceria poderiam ser estabelecidas? As parcerias podem ser em vários níveis. Podem ser desde parcerias locais, no bairro, para que resolver os problemas de prevenção, de promoção da doença, até a outros níveis, né? Onde a descentralização de todos os serviços, de serviço social, de educação, seriam realmente feitos de uma forma uniforme, né? Não seria uma coisa, nós da saúde queremos trabalhar, mas a educação não quer, mas a serviço social está em outro bairro e a gente não consegue essa parceria. Então, a parceria pode ser feita a nível local e é fundamental, inclusive com a população, conselho gestor, discutir isso com o conselho gestor, porque a própria população, ela quer um sistema da doença voltado às condições agudas, porque ela não sabe o quanto ela é prejudicada com ele. Então, a gente vai ter ela como parceira no momento que ela entender isso. Pessoal, nós estamos ainda com alguns minutos, então, enquanto a gente aguarda as próximas perguntas, eu só gostaria de informá-los que nós estamos, então, com 31 pontos de acesso dentro do nosso estado. Doutora Vanja, são 85 participantes dessa web aula escutando o que a senhora tem para dizer nessa tarde de hoje. Eu poderia falar um pouquinho com os professores externos que estão aqui assistindo. Eu vou dar uma tarefa que vocês vão fazer, que é pegar aqueles princípios, né, da atenção primária, irem para as unidades de atenção primária que vocês têm no município onde vocês estão e conseguirem perceber se os princípios estão sendo seguidos, se não, quais que estão e quais os que não e por quê. Porque aí a gente vai entender melhor as dificuldades, né? E aí eles vão ser encaminhados, Estela, Márcia, para onde eles encaminham? Tá, vocês encaminham pelo e-mail, né? E é só pegar os princípios que a Bárbara Stalker, ela relacionou como os principais e fundamentais, para a gente poder dizer que tem atenção primária. E tentarem numa unidade ver cada um deles. Ok, então a Estela já vai colocar para vocês aqui no bate-papo o e-mail, tá? A Eliane coloca para vocês o e-mail que vocês precisam encaminhar, então, essas respostas, ok? Vamos lá, Silvia, então, faz novamente uma pergunta. Princípio da atenção primária estão sendo seguidos? Se sim, por quê? Se não, por quê? É essa pesquisa? Tem. Quais? Você vai ter que definir eles. Por exemplo, a integralidade está sendo seguida, isso mesmo. Por que você acha que ela está sendo seguida? Se não, por que não? Cada um deles, tá? Porque, segundo ela, não adianta você estar com alguns sendo seguidos, você tem que estar com todos para dizer que é uma atenção primária. Forte, né?
Pronto, então a Eliane já escreveu aqui o e-mail para vocês, ó. Introdutório, saúde de família, saúde da família, né, Eliane? É saúdedafamilia@gmail.com, ok? É para lá que vocês vão encaminhar, então, as respostas de vocês. Enquanto aguardamos perguntas, eu coloquei para vocês, ao longo da nossa web, um link para vocês estarem avaliando essa web aula. Essa web, pessoal, essa avaliação, na verdade, ela é de grande importância para que a gente avalie não só a aula de hoje, mas que vocês possam também estar avaliando outros temas, né? Colocando para a gente quais são os temas que vocês acham interessantes da gente estar tendo esse momento como hoje dentro do Telesaúde, ok? Então, por favor, ao final da apresentação, eu vou deixar a sala aberta para que vocês possam ter esse tempinho para acessar a avaliação. A Fátima ela está em São Paulo, então ela está... Só um minutinho, que está subindo para a minha tela. Eu devo procurar essas respostas no meu município, lembrando que ela mora em Santos. É isso mesmo, Eliane? É isso Sim. mesmo, viu, Fátima? Então procure resposta no seu município. Roberta, ela está dizendo... Doutora, a senhora tem alguma experiência de algum município que conseguiu integrar os diferentes sistemas de informação da atenção básica e que voltassem os dados para a comunidade? Não, nem sequer para as próprias unidades de saúde. Na verdade, os sistemas de informação passam por nós que fazemos ele. Então, a gente tem que analisá-los, porque esperar que sejam mandados para nós, isso não ocorre. A gente analisa, por exemplo, como eu estou há muitos anos no município, eu tenho todo o histórico de mortalidade geral, de mortalidade infantil, de cobertura de pré-natal, de imunização, de tudo que eu posso tirar. E eu passo para o meu conselho gestor isso, para ele entender o que está acontecendo, né? Então, acho que nós temos que aprender a trabalhar com esses dados e não esperar que eles retornem para a gente poder passar para a população. A Silvia coloca aqui... sim. A Eliane já respondeu. A pergunta dela talvez seja de muitos de vocês. Era com relação ao tempo, né? Para pesquisa. Só um minutinho, por favor, Eliane. Só um minuto, pessoal, que a Eliane vai responder aos questionamentos com relação à entrega da pesquisa, ok? Eu não sei. Eu acho que basta uma, no máximo duas, porque tem municípios enormes, eles não vão poder fazer. Isso. Boa tarde a todos. Então, como a doutora Vanja disse, vocês elegem uma unidade do seu município para fazer esse trabalho de observação dos princípios de atenção primária nessa unidade. E aí, vocês vão observar se realizam, ou se não realizam, por que você observou que não realiza, e é essa atividade que vocês vão encaminhar para a gente pelo e-mail. E o prazo a gente tem definido em torno de uma semana, mas não com essa rigidez. Se precisarem de um pouco mais de tempo, vocês têm um pouco mais de tempo para fazer essa atividade. Deixa eu ver. Botei meu óculos, sem óculos. Isso, Rosemary. Você pode fazer sua atividade no município em que você mora mesmo, em São Carlos. Pode escolher uma das unidades para realizar a atividade. Isso, vocês encaminham todas as atividades de dispersão pelo e-mail, né, do introdutório.
Então, acho que se não tiver mais questionamentos, nenhuma pergunta para a doutora Vanja, a gente pode estar encerrando, né? Eu quero agradecer a doutora pela presença, pela contribuição para esse trabalho. A gente está nesse movimento de estar qualificando esses docentes do curso introdutório de saúde da família, para que a gente possa atender o maior número possível de municípios, de equipes de saúde da família com a qualificação através do curso introdutório de saúde da família, que vai contribuir com o que a doutora Vanja disse na formação desses profissionais que atendem as equipes de saúde da família. Então, a partir do momento que a gente conseguir qualificar esse nosso corpo de docentes, a gente vai poder estar ofertando maior número de qualificação no estado de Mato Grosso. E a gente agradece, então, a participação de vocês, a gente aguarda as atividades. Logo, a gente vai estar disponibilizando também a aula da doutora Vanja no YouTube. Né, se vocês quiserem rever a aula, vai ficar disponível para vocês. Então, muito obrigada a todos, as parcerias que a gente tem estabelecido para a realização do introdutório e ao Telesaúde também. Obrigada. Gente, eu agradeço a oportunidade. Eu espero que vocês aproveitem um pouco dessa aula, né? É claro que é uma coisa muito mais complexa do que dá para a gente falar, mas, assim, foi um prazer estar com vocês. E eu vou dar uma dica, quando vocês forem ver os princípios, conversem com mais pessoas na unidade, conversem com quem marca a consulta, conversem, entendeu? Porque, às vezes, a tendência da gente é querer que a unidade seja maravilhosa, você falando com uma pessoa, às vezes, ela não coloca a realidade, né? O que marca a consulta, o que faz o exame, o paciente, para poder conseguir ter uma visão melhor desses princípios. Então, é só isso. Muito obrigada e foi um prazer estar aqui com vocês. Então, até interessante. Então, estão respondendo a respeito de se poderia o trabalho ser em grupo, né? A doutora Vanja está dizendo que sim. Eu gostaria de agradecer... Acho até interessante, 2 ou 3, né? Então, doutora Vanja, agora para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença da senhora aqui nessa tarde de hoje. O Telesaúde agradece a presença da Estela e da Eliane aqui enquanto parceiras da Escola de Saúde Pública. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram presentes conosco hoje, porque para a gente essa aula é uma aula que só traz enriquecimento para o curso, tanto do introdutório quanto para uma web aula aqui do Telesaúde, doutora Vanja. Eu vou deixar aberta ainda a sala, vou terminar a gravação, deixar aberta então a sala para que quem ainda não baixou a apresentação, possa estar fazendo isso agora. É só clicar aqui nessa setazinha embaixo do slide de vocês que vão estar baixando a apresentação. Como a Eliane disse, na próxima semana essa aula já vai estar disponibilizada no canal Teleeduca Mato Grosso, no site do YouTube. Ok? Eu agradeço a todos. Muito obrigada mais uma vez pela presença. Acessem a agenda do Telesaúde. Na semana que vem nós temos novas aulas, né, do EDP com a professora Ingrid. Ok? Muito obrigada, uma boa tarde a todos.